Agora o comentarista internacional da Jovem Pan, professor Marcos Troirro, diretor do Brick Lab da Universidade de Colômbia, em áudio e vídeo aqui conosco. Professor, o cientista político americano Steven Levitsky tem dado sugestões pela imprensa do que o PT deve fazer para ganhar a disputa presidencial. O que o senhor achou dessas recomendações? Bom dia, professor. Bom dia, Tiago. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. A imprensa brasileira tem dado bastante trela a um professor de ciência política da Universidade Harvard, chamado Steven Levitsky. Ele é autor de um livro lançado no começo do ano, intitulado Como as Democracias Morrem. Eu, sinceramente, não tive tempo e nem a paciência de me aprofundar nesse pontificado que o professor americano faz sobre a causa-mortes das democracias. Portanto, a minha familiaridade com a obra dele vem muito mais de entrevistas que ele tenha dado ou de um ou outro artigo que ele publicou. Me parece que o argumento central do professor Levitsky é que, contemporaneamente, não são apenas revoluções sangrentas ou golpes militares que minam a democracia, mas a democracia, por meio dos seus próprios instrumentos, cria condições para que ela seja erodida. Não me parece uma tese necessariamente nova, e o século XX nos traz muitos e lamentáveis exemplos dessa possibilidade. O que realmente me chama atenção, às vezes, é como esse professor tenta adaptar essas ideias para o quadro político brasileiro. Ontem, por exemplo, ele publicou um artigo na Folha de São Paulo chamado A Hora e a Vez dos Democratas do Brasil. E quando eu terminei de ler o artigo, eu fiquei com a seguinte impressão, que caso as democracias morram ou tenham vida eterna, esse professor Levitsky tem um grande futuro como autor de ficção, porque o que ele diz é de um irrealismo fantástico sem comparação. Ele sugere, por exemplo, que caso o PT não ganhe as eleições do dia 28, o Brasil vai ficar mais parecido com a Venezuela. É isso mesmo que você ouviu. Ou seja, se o PT não ganhar as eleições, aí é que o Brasil pode começar a trilhar o rumo chavista da Venezuela. Outra coisa, ele sugere ao PT, para que o PT possa ganhar as eleições, reconhecer todos os seus erros de corrupção e de condução econômica. Sugere ao PT indicar um ministro da Fazenda que seja respeitado à esquerda e à direita. E também um jurista independente como o ministro da Justiça. Ou seja, esse professor está sugerindo que o PT indique um titular da economia com o perfil de Joaquim Levy ou de Henrique Meirelles. E que esse ministro da Justiça tenha um currículo semelhante àquele do juiz Sérgio Moro. Me parece que é mais fácil uma hiena se tornar vegetariana do que o PT acolhendo essas sugestões fantasiosas, surreais do professor Levitsky. Pois, nesse caso, o PT simplesmente deixaria de ser o PT. É isso, Tiago. Bom dia. Professor Marcos Troirro, toda segunda, quarta e sexta no Jornal da Manhã.